Olá, boa tarde. Eu sou o Guilherme de Lima e estou no meu podcast com dois entrevistados, que são eles. Sou o Davi Duarte. E eu sou o Enzo Henry. Hoje a gente vai debater sobre a obra O Nami Master Kurosawa. Eu trouxe aqui 20 perguntas para fazer aos entrevistados. Quem gostaria de começar? Eu começo. Certo, Enzo. O que mais chamou a atenção na personalidade do protagonista Kakeru Kurosawa no início da história? É que podemos ver que a personalidade dele é bem diferente do que os outros. Ele é um menino mais excluído, mas ele não é excluído. Na cabeça dele ele é excluído. Aí ele tem vários momentos de luxúria na cabeça que é pra satisfazer a solidão da cabeça dele. Interessante. Agora é você, Davi. Você acha que as atitudes dele no começo refletem mais imaturidade ou solidão? Por quê? Acredito que parte dos dois, porque os atos dele são a forma de preencher a solidão que ele carrega durante a trama. Que no caso é os atos de luxúria dele, que ele faz no banho feminino. Então, para substituir a falta de relações Humano. interpessoais que ele tem, ele usa desses atos para satisfazer ele próprio. Entendi. Você, sua resposta. Agora você. Como a relação dele com a Aya Kitahara influencia as decisões que ele toma ao longo da obra? O pedido delas, né? Tipo, quando ela pediu pro ele violar os materiais dos colegas da mesma sala. Eu acho que que a Kitahara é um personagem muito importante para a obra. É bastante influente na Muito vida do influente. Kurosawa. Mas ela é uma das principais da história. Isso eu tenho que falar que é muito importante. E ela influencia muito nas escolhas do Kurosawa. Certo. Mais uma vez. Em que momento você percebe uma mudança real no comportamento de Kurosawa? Quando pode repetir a pergunta? Em que momento você percebe uma mudança real no comportamento do Kurosawa? Isso acontece quando ele se confessa para a turma que ele fez os atos dele. Naquele momento ele meio que percebe, ele nota os erros que cometeu e reconhece que ele errou. Então ele assume as próprias consequências, ele apanha de todo mundo. E isso é um ato de reconhecer os próprios erros. Então é isso. Você acredita que Kurosawa realmente amadurece até o final da história? Amadurecer, tipo, muito não, mas ele amadurece um pouco porque ele começa a ter relação com outras pessoas, começa a ter amizade com outras pessoas. Que isso, pra comparar no início, ele até que amadureceu bastante. Então, ele falou pra sala que era ele, mas ele depois começou a ser excluído pelos atos. Ele teve o bullying que ele sofreu foi a consequência dos atos dele. Davi, a obra mostra bastante sobre a culpa e as consequências. Qual cena mais te fez pensar sobre isso? E o momento que ele tá chegando na sala dele, e ele meio que ele se aprofunda no próprio reconhecer dos erros dele. Ele vê meio que olhares, entre aspas, dele mesmo olhando pra si, e ele sente o peito dele sente denso e Tá, essa parte ela reflete meio a culpa extrema que ele teve, que ele sentiu, que ele estava se sentindo oprimido por ele mesmo e pela mistura dele que ele cometeu antes. Entendi. Agora é isso.
Como Late. os conflitos escolares apresentados refletem situações reais que podem acontecer com os jovens? O bullying, né, que é representado na obra, que uma pessoa que sofreu bullying por nenhuma consequência, por nenhum ato que ela fez, só por ela ser ela mesma, foi a Kitahara, que ela sofreu bullying, depois ela resolveu. Aí foi muito importante que também não foi só o Kitahara que sofreu bullying. Depois que o Kurosawa convenceu, passou um tempo dele sofrendo bullying. Mas uma coisa que representa muito que tem na atualidade é o bullying sofrido. E também um pouco da parte da masturbação, que é uma parte difícil para o adolescente. Desculpe por falar essas coisas, mas é o mangá. Vamos continuar. Davi, como ele é alguém mais sabido, qual personagem secundário você acha mais importante para o desenvolvimento da história? Cara, o Nagaoka, um colega dele, que também tem o apelido de Brócolis, ele foi quase como um catalisador na trama, porque ele representava simplesmente o contrário do Kurosawa. O Kurosawa era um cara recluso, não introvertido, mas ele evitava situações sociais com a sala dele. E o Nagaoka ele era quase o oposto, porque ele era extrovertido, ele ia com os outros alunos, ele socializava. E tinha isso tem literalmente um exemplo na cena que ele descobre que uma das garotas populares da sala tá namorando com o Nagaoka. Que inclusive essa garota era era a única garota que o Kurosawa estava se relacionando de forma mais aprofundada. Tu se lembra do nome dela? Kitagawa. Bom, agora, em que momento você começou a sentir empatia pelo Kakeru Kurosawa? Não é uma empatia, mas teve um momento da obra que nós estávamos vendo a visão do Kurosawa, que nós estávamos sentindo desconfiança nas pessoas. Que teve um momento que ele estava orando com a menina popular, que ele estava tendo desconfiança. E que você se aprofundar na história, tu também vai sentir uma desconfiança, assim, pensando na mente, tipo... A trama ela sempre segue perto da mente do Kurosawa e é filtrada pelas interpretações dele. Exatamente isso. Olha que bonitas Amazonas. A forma como Kurosawa enxerga os colegas muda ao longo da história. O que provoca essa mudança? Difícil essa resposta, né? Cara, ele via as pessoas como se fossem objetos. Lixos, inúteis, imbecis. E cara, a partir dos próprios atos dele, das consequências, que ele viu que não eram pessoas que eram pessoas, entendeu? E isso fez ele cair na real que eram pessoas reais e que tinham vida, não objetos. Então, os personagens, eles meio que tratam a forma dele, como ele interpreta as relações sociais, como algo importante, não algo banal, como o Kakeru Kurosawa ele trata. Então, você acha que o isolamento dele foi escolha própria ou consequência do ambiente escolar? Pode repetir a pergunta? Você acha que o isolamento dele foi escolha própria ou consequência do ambiente escolar? Escolha própria, porque ele nunca tentou. Ele nunca teve a rejeição e nem a aceitação, porque ele nunca tentou. O hábito dele era ir no banheiro e vai ser o ritual dele. Mas ele mesmo se proibia para com outras pessoas. Então, essa é a minha resposta a ele mesmo. Entendi.
Então, Davi, você que é mais experiente. A obra aborda julgamento e pressão social. Você acha que os personagens são muito duros uns com os outros? Cara, não. Muito pelo contrário. Isso tem um exemplo, principalmente na relação entre os outros colegas. Tem alunos extrovertidos que conseguem relacionar de forma mais leve com outros colegas. Só o Kurosawa que ele é meio travado socialmente, ele evita contato social. Mas os outros personagens, eles são bem leves e versáteis nas relações sociais. Enzo, você consegue me explicar como a presença da Aya Kitahara alterna a dinâmica social dentro da escola? A Kitahara é a popular, a menina popular que foi a única menina, ou não? Não é, Amiga não é popular, ela é outra. Amiga Pontinho, desculpa. É introvertida. A que fala com o Kurosai. Esse nome parece difícil, né? Pode repetir a pergunta? Tá. Como a presença da Aya Kitahara alterna a dinâmica social dentro da escola? Complicada essa resposta. Consegue me assustar? Pode perguntar de novo? Como a presença da Aya Kitahara alterna a dinâmica social dentro da escola? Isso ela afeta principalmente pelos pedidos que ela faz. Porque ela pede para o Kurosawa violentar, né? Soltar A justiça. a justiça branca dos materiais das garotas. E a principal consequência disso é ele confessando, né? Então a Kitahara, ela meio que influencia principalmente pelo acaso, pelo geramento, pelo surgimento das dinâmicas sociais do Kurosawa, já que influencia e motiva ele a ter contatos sociais e influenciar as outras pessoas. Então você acredita que as ações de Kurosawa foram mais impulsivas ou planejadas? De certa forma, os dois, de certa forma, porque antes da Kitahara fazer os pedidos para ele já estava... Não, durante o período que não era manipulação, era só vontade dele, que ele se encontrava com a Kitagawa, a garota popular. E, paralelo a isso, os pedidos da Kitahara, onde ele fazia ele, de fato, se... Não, por mais que ele não seja relacionado nos pedidos da Kitahara, mas tinha como plano... o plano era simplesmente o Kurosawa influenciar socialmente. Certo. A obra do Kurosawa consegue representar alguns temas atuais, como por exemplo feminicídio ou relações abusivas? Sim. Como eu falei antes, no passado, representa o bullying que ocorreu com a Kitahara e o Kurosawa, e também teve um feminicídio que, de certa forma, porque hoje em dia é um relacionamento abusivo. Tipo, hoje em dia, vamos falar que tem um casal. Aí o casal vai lá, a menina termina. Aí o homem vai lá, vê ela como objeto, vê que terminou com ela vira um lixo. Aí vai lá, e também mata ela. O Kurosawa, ele também interpretava só como objeto. E nesse processo, ele meio que utilizava como marionete na própria imaginação as pessoas. Tipo manipulação. Literalmente abusava. Mentalmente? Na imaginação dele, né? Enquanto estava no banheiro. Certo. Então, Kurosawa, depois de confessar que era ele que cometia os atos contra os materiais das meninas, ele começa a ser excluído e começa a ser alvo de bullying.
Quais consequências dos atos dele? Que as consequências dos atos dele? Já a Kitahara, ela não fazia nada e era alvo da mesma coisa. Você acha que a parte da Kitahara na obra é importante? A parte da Kitahara, não, vou separar por partes. O bullying da Kitahara com o bullying do Kurosawa. O bullying do Kurosawa, ele surge a partir de consequência dos atos dele. Mas a parte da Kitahara... Não, ela não fez nada. Já é bullying no sentido mais puro. Tá. O Namimasu Kurosawa é um mangá japonês. Todo mangá tem um motivo pelo qual fica conhecido. Qual motivo você acha que foi o principal para a obra ser Ele fica conhecido? Pô, pelo aprofundamento dos sentimentos. Aí dá quebra de expectativa, né? Aham. Tipo, é um livro que tu se aprofundar, tu fica um pouco confuso até. Você vê de primeira, você pensa que é só um conteúdo adulto mais superficial, mas quando você lê realmente é um negócio bom, é surpreendentemente bom. Para finalizar, Kurosawa tem uma visão de mundo diferente e dificuldade para entender o ser humano. Quando a obra acaba, Kurosawa consegue melhorar, como socializar e entender as pessoas. Sim, Mas tem pouco, na minha opinião. tá. Na reta final da trama, ele socializa com Sugawa Maiko, que é uma garota que fazia bullying com a Kitahara. Mas como nesse período da história, o Kurosawa já está no primeiro ano do ensino médio, com 15 anos, 16 anos, a Sugawa meio que fica mais isolada socialmente. Então, Kurosawa ele descobre uma forma de meio que acolher isso. Então, Kurosawa ele consegue entender os sentimentos de alguém e consegue socializar finalmente com alguém de forma aprofundada e recíproca. Entendi. Bom, eu agradeço a participação de vocês. Não é nada. E esse foi mais um podcast.